Pessoal, tá começando mais um Torocast, hoje um Torocast especial. Tô aqui com meu grande amigo, meu mestre Colomar. Veio aqui finalmente dessa moral e o mestre sabe muito, veio aqui falar muita coisa boa, sabe tudo de luta, educação física, né? Todos os esportes, é um cara que tem muito conteúdo para falar com a gente, né? Um dos caras que eu me inspirei quando a gente começou a buscar os estudos, né, para as lutas, para a gente montar a franquia, metodologia do instituto, né? Quantas vezes a gente foi buscar aí dessa fonte, né, mestre, que você trouxe para a gente. E vai ser um papo gostoso, não vai ser mesmo nenhuma entrevista, é um papo, né? Vamos estar falando sobre tudo, sobre os seus projetos que a gente está fazendo novo. O que você está aprontando aí, né, mestre? Obrigado pelo convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo, mas é um prazer e uma satisfação enorme estar com um amigo de jornada aqui. E é uma pessoa que eu pensei que eu gostava de ler, de estudar sobre artes marciais. Eu falei, cara, eu sou muito fera nisso. Mas eu encontrei um cara, a primeira vez que eu conversei com ele, eu mandei um livro grande, e ele já tinha lido rápido, em 4 horas. Então, a gente ficava trocando as madrugadas todas. É uma pessoa muito abnegada e, para mim, vai ser um bate-papo. A gente vai trocar informações aqui. Pô, que legal, mestre. Que bom você falou nisso, né? E eu sempre falo que o meio que a gente tá, né, sempre vai influenciar a gente, né? Aquele papo daqui a nossa mãe falava, não anda com aquele cara não que você vai ser o próximo jeito ruim. E de certa forma ela tem razão, né? Assim, quando você tá buscando alguma coisa, vai procurar com as pessoas que são boas naquilo ali. Eu sempre, né, busco ir atrás daquele ditado que minha mãe falava, meu pai falava assim, busque pessoas boas para estar do seu lado. E é um ditado, né, certo. A educação, ela é do meio também, né? O meio ajuda, né, mestre? Se a gente for pensar, né, não apelando para a metafísica, mas para a própria física, os corpos afins se atraem, né? A gente vai encontrando. Se você começa a pensar, lembra? A gente, olha, vamos ler o artigo tal que fala sobre a parte educacional das lutas e artes marciais. Aí daqui a pouco você já encontra um livro tal, conhece alguém que fala sobre... Eu acho que o universo vai conspirando e colocando as peças desse quebra-cabeças em tudo aquilo que a gente aposta, em tudo aquilo que a gente faz nosso investimento emocional, capital, enfim. O universo conspira, né? E o Messi, ele tem, né... Ele é um cara que é estudioso, já tem alguns livros publicados, vários artigos, né, na educação física. Fala pra gente aí como é que você começou nessa história, não só da educação física, mas do esporte também. Como é que você foi picado, né? Eu falo sempre que o esporte, uma arte marcial em específico, assim, ela vem com uma coisa que deixa a gente só pensa naquilo. Como é que foi primeiro contato seu com a luta, com a educação física? A nossa história é um pouco parecida de muitos, né? É interessante, porque o jovem periférico, sou branco, né? Da pele branca, mas eu sou periférico. Eu comecei, me entendi no Meier, Caxambi, morei no Engenho da Rainha, no Morro do Dendê. Então, nos lugares, meu pai era militar e vivia mudando de lugares, né? Eu tinha um irmão que ele faleceu de psiquiatria, doenças psiquiátricas e tal. Pô, meu pai gastava uma grana com o cara. Então, a gente foi mudando de bairro em bairro e passamos alguns perrengues. E eu, imagina, garoto novo, vendo aqueles filmes de Bruce Lee e tal, que ainda aprende. Você acha que é brigão, época de baile funk, você acha que é brigão e quer se experimentar e fazer algumas besteiras furadas da vida. Porque é lúdico, né? Mas tá no lugar na comunidade, o cara que é mais brigão, que é mais valentão, é o que tem mais sucesso, você quer ser igual. E a arte marcial, a capoeira, né? Eu sou capoeirista. Quando eu conheci a capoeira, ela mudou minha vida. E eu entrei para aprender a brigar. Não, eu quero brigar. Quero ir pro baile, eu quero bater em 1, em 2 e 3. E não, foi o contrário. A capoeira mudou a minha vida, me apresentou um universo de possibilidades. Para você ter ideia, Rogério. Imagina, eu nunca falei isso em público, a primeira vez. Imagina um cara que foi expulso de 2 escolas e hoje ter 2 pós-doutorados. Tu tá entendendo? É um universo que abriu... Eu falei, cara, eu quero ser um bom capoeirista. Depois eu vou contar a história como eu entrei nessa modalidade. Eu quero ser um bom capoeirista. Como é que eu faço para ser um bom capoeirista? Eu preciso treinar? Sim, vou treinar. Aí depois você vê, cara, tudo bem, o meu golpe rápido, mas não é só o golpe rápido. Eu quero conhecer a história. Eu quero conhecer a musicalidade.
E você começa a estudar, enfim, não tem fim até hoje. Até hoje eu estudo. Então, fui picado aí, pela capoeira. Pela capoeira, né? Foi seu primeiro, né, o primeiro contato com a luta, com a arte marcial. E naquela época, mesmo, eu sempre falo assim que um mestre, ele tem um papel importante. E isso foi parte, né, do nosso... O que você fizer um mestrado ali, que você do nosso mestrado ali, né, eu digo meu, assim, com a arte marcial, né, essa parte da arte marcial, dos cursos que a gente fazia, é colocar na cabeça do professor, faixa preta, que ele é um mestre agora, e ele tem que agir como um mestre, né, uma referência aquilo ali como mestre. E aí você provavelmente teve o seu primeiro mestre. Eu sempre falo que o primeiro mestre, ele marca a vida do cara. Eu me lembro do meu primeiro mestre até hoje, o professor Dalmácio do Carmo, lá de Vitória da Conquista, né? Um cara que ensinou a gente a amar arte marcial, buscar, querer lutar o primeiro campeonato. O cara se organizava para ir viajar com a gente para fora da cidade, e meu irmão. Quer dizer, foi o primeiro cara que apostou na gente quando a gente nem acreditava, né? Eu sempre falo assim que geralmente o mestre, ele acredita mais na gente do que a gente mesmo acredita na gente. E aí depois a gente começa a acreditar, mas algum mestre vai botar a mão e falar, vai, Colomar, tu leva jeito pra esse negócio. Você se lembra assim do seu primeiro, dos seus primeiros aí que marcaram a sua vida? Foi muito engraçado, né? Porque eu estava no evento do Mestre Sabiá, agora na Bahia, e eu levei o meu... Eu conheço Sabiá. Eu sei que você conhece. Duende, Sabiá, da época Falcão, da Bahia. E eu levei o Mestre Celso, que é o mestre mais antigo em atividade do Rio de Janeiro. E eu comecei a fazer capoeira com o sobrinho dele, Mestre Milton. E é uma coisa muito engraçada, porque nós, né, a gente trabalhou junto na franquia da Tim Nogueira, do Instituto Irmãos Nogueira, e o nosso grande desejo era seduzir os alunos a virem treinar, fazer lutas e artes marciais. Quando eu comecei, eu fui lá, né, me inscrever, o mestre olhou para mim e falou, o que é que você quer aqui? Como assim, gente? Eu queria treinar capoeira. Já começou, falta... Chegou, vem quinta-feira que vem, chega 15 minutos antes pra gente conversar. Aí eu fui pra casa pensando, gente, é uma confraria. Não é qualquer um que entra. Aquilo ali. É um negócio de fechado. Ele te colocou assim, um desejo maior. Eu tenho que merecer estar ali. Hoje a gente implora para os caras virem treinar com a gente, né? Agora é o cliente, né? É o cliente. Ali não. Eu tenho que merecer fazer parte daquilo. Eu vi os caras jogando. Mesmo pagando, você ainda tem que merecer. Meu Deus do céu. Aí eu ficava pela frestinha olhando a roda, os caras dando os golpes. Parecia uma coisa mística. E foi na época daquele seriado Tenda dos Milagres que passou na Globo. Então tinha todo um misticismo. Falei, quero fazer. Pronto, me apaixonei por ali. Aí eu comecei a fazer capoeira com esse mestre. Quantos anos mais ou menos, mestre? Eu comecei com 14 anos. Hoje eu tô bem novo, mano. Tô com 56, né? Pô, 40 anos, né? 43 anos vai fazer. 43 anos já de capoeira, de esporte. Exato. E aí você, assim, logo no começo, você já pensava assim, um dia virar um mestre, ou naquele começo assim, você falou, vou entrar aqui para ver, para ficar bom, fazer minhas briguinhas, vou ficar um cara mais valente ali, mas você não pensava aquilo ali com o tempo, essa questão de você virar um mestre, virar um profissional, aquilo não pensava na sua cabeça no começo ainda, não. Engraçado, Rogério, porque quando eu comecei a fazer capoeira, eu conheci o tio dele, que é o mestre Celso, que é um mestre muito carismático. É o mais antigo do Rio de Janeiro em atividade. Parece aqueles malandros da antiga. É um malandro da antiga. Eu acho que é o último malandro da capoeira, do vínculo. Ele foi aluno de Arthur Emídio, de um baiano de Itabuna que veio aqui ensinar capoeira. Então tinha todo um misticismo. E eu comecei... Não faltava... fui reprovado um ano, cara. Porra, perdi um ano na escola para treinar capoeira e tal. É porque tinha que ser no meu destino, né? Depois eu não parei mais de estudar até hoje. E eu comecei a fazer capoeira com ele e eu comecei a puxar os treinos. Que você começa... chegou um aluno novo, ensina essa posição. Aí você... Eu queria ser admirado antigamente por brigar, por fazer coisas erradas, por estar... Aí depois eu comecei a ser admirado por ser um capoeirista, né, razoável, que jogasse Se o cara bem. tá te botando para dar aula é porque ele te reconheceu, né? Exato, e também as pessoas me reconhecendo como um monitor e tal. Então eu consegui um destaque dentro daquela modalidade. E isso mexeu comigo, eu falei, é isso que eu quero. Bem novo eu sabia o que eu queria. Então já te botou meio que para dar aula ali de alguma forma e você começou aquele desejo por ser reconhecido, foi reconhecido e aquilo ali já foi, quem sabe vai ser isso que eu vou fazer da vida, né? Virar um mestre de capoeira, né? Exato. E eu não gostava de estudar. Depois que eu comecei a ler Paulo Freire,
eu percebia que realmente a escola que a gente faz, né, ela tem um hiato entre a realidade, o mundo real e o mundo dos livros que dão para a gente ler. Eu sou do tempo do Sonho de Thalita, lembra? Aquela cartilha que tinha uma menina loura, outra... Explica pra galera aí quem é o Paulo Freire. Paulo Freire é um educador, né? Um educador, é o maior educador do Brasil, reconhecido. Hoje o sistema, aí né, fora. Ele vem trazer pra gente... o Paulo Freire tem várias passagens, né? tem muita influência aí no sistema educacional do Sim, Brasil. sim. E ele vem colocar pra gente algumas máximas, né? Do oprimido se tornar opressor, alguns pensamentos, né? Que ele vai nos colocando a realidade educacional do dia a dia, todo esse jeito, vamos falar, descentralizado, que hoje muito se fala, né, em uma educação horizontal. Paulo Freire já falava naquilo ali, naquele momento. Paulo Freire tem algumas passagens muito interessantes, né? Ele vai trazer, né? Ele chega em um espaço para ministrar aula. Em determinado momento, ele é colocado, é confrontado com alguns alunos que foram: olha, eu não consigo acompanhar a sua disciplina e tal. Ele fala: olha, o que vocês sabem é tão importante quanto o que eu sei. A gente vai ter uma troca. E os profissionais hoje de educação, pelo menos na nossa época, eram um ensino muito verticalizado. Eu sei, eu tenho conhecimento, eu sou o professor, né? Tanto é que o professor ele ensina no púlpito mais alto, eu tenho um contato com o sagrado, né? Eu sou sacralizado e vocês são alunos, ausente de luz, a ausência, lune luz. Então, aquela história que eu vou ali só para aprender. E Paulo Freire vai falar que é uma troca. Ele faz uma jogada com os alunos e fala: olha, vocês vão preparar 10 questões para eu responder e eu vou preparar 10 questões para vocês responderem. E a gente vai trocar. Os alunos se reuniram e tal. Aí começou as questões que vieram para ele como: você sabe em qual melhor momento se faz a poda da árvore e tal? Você sabe em qual momento se planta tal fruto, se colhe tal raiz? Então, algumas questões da vida que a gente vive real, que a gente está ali fora, que eu disser que eu vou pegar um ônibus, ou vou pegar um carro, que muitas das vezes os livros eles não trazem algumas coisas reais, que você vive no dia a dia. Não, vou estudar o solo da Ucrânia. Gente, eu não vou para a Ucrânia agora. Por que eu não estudo o solo da favela da Maré, ou então de Acari, porque quando chove pra caramba, aquilo inunda? Como a gente pode fazer para melhorar isso? Você está entendendo? Então, Paulo Freire ele começa a mostrar: olha, eu não sei responder essas questões de vocês. O que vocês sabem é tão importante quanto o que eu sei. Vamos trocar. Aquilo aumenta a autoestima do aluno. O cara se torna... Não deixa de ser um ausente de luz, mas é uma troca. Como o artista marcial. Como nós fizemos nas lutas e artes marciais. Total, né? O aluno se sentia importante. O treinamento lá com os professores. Exato. Depois você fez, traz coisa boa, e daí você, isso aí, valorizando o mestre, né? Exato. Porque ele já trazia de bagagem, né? Então, esse ato entre a escola e a realidade, eu pude perceber na minha vida. Imagina, expulso de 2 escolas, reprovado em outra. Cara, fiquei em tanto recuperação. Minhas filhas que me perdoem, que elas são tão CDFs, né? Mas... São boas, velho? Muito estudiosas, graças a Deus. Tenho 2 filhas maravilhosas. Então, quando comecei a fazer a capoeira, eu queria ser melhor, eu queria aprender história. A história da escravização, da escravidão no Brasil, dos escravizados, a história do êxodo rural dos nordestinos para o Sudeste, como vem a capoeira da Bahia para cá. E a história, porque é história. Imagina, você vai fazer jiu-jitsu, quer conhecer a história do Japão. Lógico, a capoeira é uma né, história do Brasil, né? Exato. Tá na capoeira, desenvolveu muito essa história. Eu queria que você contasse depois aí pra gente. Ela está intimamente ligada à história do Brasil. Intimamente ligada, né? Porque Exato. eles vieram, eles faziam a luta pra eles treinarem, né? Os negros nas... Tem algumas versões, tem algumas né? versões, e tem ali ele fingia que tava dançando, né? Tem. Vou falar dessas versões. Então, mas deixa eu voltar para o lance da escola e para o mestre, porque
dentro da capoeira eu comecei a querer estudar. E a escola eu achava aquilo muito chato. Imagina. Aí você vai fazer, né? Passei para educação física, consegui. Tive bolsa na universidade porque eu era da capoeira, fui do folclore. Depois Foi na Gama, mestre? foi na Gama. Na Gama Filho, na extinta Gama Filho. Eu sei disso. Eu te vi lá uma vez. Fazendo no campus aqui De Piedade. Piedade. Eu tive em Piedade. Eu tinha aulas mais em Jacarepaguá, mas eu também tinha aulas em Piedade. Então, em determinado momento, eu pude perceber que a capoeira me abriu as portas todas e essa modalidade, que não é só para mim não, tá? Ela abriu portas para vários cidadãos que estão no mundo. Eu tenho alunos meus que estão fora do país, ganhando em dólar, ganhando em euro, e estavam esquecidos e invisibilizados nas comunidades. Né? Como diz aquela gíria do brasileiro, a capoeira tá estourada lá fora. Tá estourada, mas estouradaça, tá? Mais lá fora do que aqui. Mas, cara, eu vi, na Tia Nogueira do Bairro, tava tendo aula de capoeira no final de semana lá, cara, bombando a aula, cheia de criança, cheia de adulto e família. E o pessoal de fora, os moradores de outros países, vêm para cá, vão para Bahia, vão para o Rio de Janeiro, vão para Caxias, vão para Penha, para poder conhecer os mestres antigos, para conhecer beber a água da cacimba, como se fala na Bahia, né? Para querer conhecer essa cultura. A capoeira está intimamente ligada na revolta da vacina, certo? A capoeira está intimamente ligada na história do Rio de Janeiro. Como é que é a revolta da vacina, mestre? Vamos lá. Na revolta da vacina, a gente foi a época de saneamento, né? De Oswaldo Cruz, vamos sanear o Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro no Rio de Janeiro da Belle Époque, inspirado em Paris, né? Na época do prefeito Pereira Passos, do Bota Abaixo, que é destruir os cortiços todinhos, que eram de pretos que foram escravizados e muitos dos seus descendentes, mas para poder higienizar, né? Falando assim, com aspas, por quê? Porque era um projeto higienista, que é um projeto de exclusão dessa comunidade preta e escravizada das cidades. Foi esse projeto de Pereira Passos, que foi tão elogiado como um grande estadista, que colocou essa galera nas comunidades e nas baixadas. A partir daí cria-se a primeira favela. Mas, enfim, a revolta da vacina acontece nesse contexto e Oswaldo Cruz começa a querer vacinar o povo para a febre amarela, para as doenças tropicais que tinham na época, né? A famosa peste que matava. Só que tinha algumas nuances aí muito interessantes, porque foi a mesma época que se desratizou o Rio de Janeiro, acabaram com os cortiços. Então, imagina, o cara que está morando na comunidade, então ali nos cortiços. Os cortiços são aquelas cabeças de porco, aquelas casas que tinham em um quarto 20 pessoas. Mas como as pessoas podiam, imagina. Acabou a escravidão e não deram nada, não deram terra, não deram nada, as pessoas vão ocupar qualquer lugar. Imagina, se isso aqui tá vazio, eu vou dormir aqui, vou ficar aqui, ninguém me tira daqui. Então, nessa retirada dessa população do centro do Rio de Janeiro, começam... Eles eram, né, tinha muitos escravos e de repente acabou a abolição da escravatura e aí você não deu emprego para ele. Não deu condições de subsistência. Como é que esse cara ia comer, ele viver, Exato, ia morar, né? Então, não tem... acabou, imagina. O Brasil, parte do Brasil foi assim na Bahia também, né? Sim. Na Bahia, sei lá, 80% de negros descendentes de escravos. Sim. Desse mesmo jeito também, né, mestre? Isso reverbera até os dias de hoje, né? Na própria capoeira, eu costumo falar isso, os mestres mais bem-sucedidos financeiramente, olha só, a capoeira, que é uma cultura afro-brasileira, né? São brancos. Eu sou professor de capoeira, sou professor universitário, dou aula de capoeira. Eu tive minha batalha e tal, mas eu sou o branquinho que fala da cultura africana, irmão. A gente tem que ver, são a galera, preta, a galera... descendente, porque eu não sou um herdeiro da capoeira, eu sou um zelador da cultura. Os herdeiros é o povo preto. Essa galera que tem que estar no protagonismo, sabe? E é um efeito perverso. É um efeito perverso demais. Eu falo isso com meus alunos, eu falo, estuda, vocês têm que ocupar. Eu tenho uma aluna que hoje está terminando doutorado em educação. Falo, você tem que ocupar esse lugar. Você é uma mestra de capoeira, uma mestra jongueira, mestra Thaís Aguibara. Axé pra você, nega. Tamo junto. Então, essa turma que tem que ocupar esses lugares. Eu sempre falo para meus alunos, galera, vem, por favor, vocês precisam ocupar esses lugares. Tem que furar essa bolha perversa.
né? Mas, enfim, então, essa desratização e essa retirada desse povo do cortiço teve a revolta. E a revolta foi liderada por um capoeira chamado Prata Preta. A história não fala dele, né? É mesmo? Prata Preta, ele organiza uma turma, ele faz uma barricada, bota um poste, a pessoa fala que tem um canhão, então ele cria todo um misticismo e tudo. E a polícia da época, que era mais aplicada à Marinha, vai tentar prendê-lo. Então ele foi preso, mas ele fez um levante reconhecido, né? Falado a revolta da vacina. E tiveram outras revoltas também, lideradas pelos descendentes né? Dessa galera que foi escravizada, que os capoeiras estavam no meio também, né, cara? A capoeira, são os nossos heróis populares, na verdade. A luta tradicional, uma das lutas, né, do Brasil, né? Sim. Se você for ver bem aí, tem muita influência até nos golpes de MMA hoje em dia, tem golpes da capoeira, né? Tem golpe do jiu-jitsu que você faz que veio da capoeira. A baiana, por exemplo. A baiana veio por quê? Porque mestre Valdemar Santana veio pra cá, treinava com a família Gracie, e ele pegava e catava com as duas pernas. Pô, isso é coisa de baiano. Pegou a baiana. A levantada técnica que vocês fazem é a negativa da capoeira. A negativa, né? Exatamente. O mestre Hélio Gracie, né, os mestres mais antigos, eles, para lutarem com os capoeiras, eles fizeram vários laboratórios. Ah, é? Sim. Porque tinha um desafio de academia, Exatamente. né? E tinha muito desafio do jiu-jitsu contra a capoeira também. Exatamente. E o primeiro vale tudo da história, eu sei que você é faixa preta, black belt de jiu-jitsu, e eu sou capoeirista, mas foi vencido por um capoeira. O primeiro vale tudo do Brasil foi vencido por um capoeira siríaco. Siríaco, ele foi desafiado por Sada Miyako, não pelo Mitsuo Maeda, mas Sada Miyako, um outro japonês que veio para cá, para o Brasil, para ensinar jiu-jitsu, o jiu-jitsu japonês, para a armada, que é para a marinha, né? Só que aquela onda de desafio e tal, Sada Miyako queria desafiar um lutador brasileiro. Qual é a luta brasileira? É da capoeira. Aí desafiou, né? Vamos desafiar, ele aceitou o desafio, fizeram um ringue ali no pavilhão. Para lutar aqui. É um ringue no pavilhão, né? Fizeram um ringue. E muito interessante que é o paradigma, né? O paradigma da capoeira é o paradigma da malandragem, que é o paradigma que o povo preto e seus descendentes tiveram que ir para negociar com a perversidade dos efeitos da escravização que acontece até os dias de hoje. Então, se você tem o jugo da opressão, a gente tem o jeitinho da malandragem, que é o jeito do brasileiro. Mas, enfim, Siríaco subiu o ringue, Sada Miyako também. Só que os japoneses cumprimentam, né, o cumprimento do jiu-jitsu, do judô, o cumprimento de curvar a cabeça. E Siríaco entrou, aquele jeito... imagina o Zulu. Lembra do Zulu lutando com aquele jeitão dele? Só que mastigando alguma coisa. Quando o Sada Miyako vai cumprimentá-lo, ele desfere uma volumosa cusparada nos olhos de Sada Miyako. Ficou cego e ele estava mastigando fumo de rolo. Uhum. Ficou cego momentaneamente, rabo de arraia, pum, queixo, lona, Brasil campeão. O cara ganhou assim. Aí, rapidamente. Exato. Ele não viu nem o que aconteceu. Não viu nem a placa do carro que atropelou ele. Rogério, agora olha que coisa interessante. O paradigma das lutas... Se eu for fazer isso no jiu-jitsu, imagina... Pô, peraí, esse cara é creonte, esse cara tá infringindo as regras. Infringindo as regras. Né? Por quê? Porque são regras de acordo com a cultura oriental. E aí no Brasil? E a capoeira? Ele foi o quê? Ele foi malandro. Nada, pegou na malandragem, tá certo, tá tudo certo. Que é o paradigma da capoeira. Na capoeira, se eu vou apertar sua mão, eu tenho que apertar olhando, tenho que ficar esperto. A subjetividade da capoeira, que é o encantamento. Que é a subjetividade de quem está sendo oprimido. Porra, Rogério é um cara, ele é forte pra caramba, vai bater. Vem cá, irmão, tá? Eu te levo ali, te dou uma cabeçada, te dou uma rasteira. É o jeito que pode para sobreviver. O jeito, e essa história que eu falei ali, quando né, aqueles senhores como é que é o nome dos senhores de engenho ali, quando ia lá no negócio, na hora que tava nos quartos ali, quando ele ia dormir. Criminosos. Na verdade. E aí, quando chegava lá e pegava os caras treinando a luta, eles estavam dançando. Aí começava a tocar o som. Foi mais ou menos...
Rogério, nós temos... Uma das teorias, né? Nós temos teorias. Por quê? Porque não existe uma certeza, né? Não tem é diferente do jiu-jitsu, que veio o judô, o Jigoro Kano, nasceu em tal ano, com o Jigoro Kano, que era ministro da cultura japonês e tal. Não é assim. O taekwondo veio da Coreia, os mestres que vieram para o Brasil, o mestre Kim. Não é assim. A capoeira não é assim. A capoeira é uma que veio com o povo escravizado, com vários elementos, vários elementos culturais. A gente tem que entender a África não como um lugar só, mas várias etnias africanas, né? Então, de cada lugar desse veio alguma contribuição. A rasteira, os pontapés, a cabeçada, os golpes de projeção, isso, né? A musicalidade, a ludicidade. Quase com estilo ali, né? Exatamente. E aqui no Brasil, em realidade, né? Numa realidade de opressão, a gente tá junto. Você fala uma linguagem, eu falo uma outra são várias línguas dentro do território africano. E aqui a gente vai ter que desenvolver uma outra língua, vamos ter que passar por um processo de aculturação. Eu aprendo um pouco contigo, você aprende um pouco comigo e vamos criar alguma coisa. Então a capoeira nasce em solo brasileiro, mas com elementos desses africanos escravizados aqui no Brasil. Então você já arrisca falar que cada um trouxe de cada etnia um estilo ali de luta, de alguma coisa, de golpe, né? Que eles já praticavam já lá, né? Exatamente. Nós temos algumas, né, ancestrais da capoeira, que é o engolo, né? Mestre Cobra Mansa e o professor Matias, eles estão estudando isso. Nós temos a baçula, a camangula, o moringue. Então são vários elementos da cultura africana que em solo brasileiro, eles vão se amalgamando e a capoeira nasce nesse contexto. E quais são os estilos, mestre? Tem capoeira de tal lugar, capoeira... A gente tem a capoeira, as clássicas, né? Capoeira regional e capoeira Angola, né? Hoje tem uma capoeira mais moderna que o pessoal chama de capoeira contemporânea. A capoeira é capoeira, né? Só que a gente diferencia bem a capoeira Angola, que ela tem algo bem mais... lúdico, vamos levar assim, vamos dizer nesse sentido, não menos perigoso, porque é uma luta perigosa, mas muito ligada à ludicidade, às raízes africanas, a uma marcação territorial dessa negritude dentro da modalidade de capoeira Angola. A capoeira regional tem isso tudo também, mas tem o próprio corpo mais ereto, tem os pontapés mais próximos das lutas marciais. Você disse que é da Angola mais pro solo, assim? Também mais próxima do chão, mas isso é um erro. Antigamente se falava que capoeira Angola se joga no chão e regional em cima. Não é isso. Né? Foi o que eu escutei já. Angoleiro joga em cima também. Nós temos o pessoal que capoeira Angola pensa em você que é só embaixo. Não, tem o angoleiro que joga em cima. Só que o problema todo é a raiz, a matriz cultural, a afirmação, né? A capoeira Angola me parece ser muito afirmativa, no sentido de, olha, nós temos uma ancoragem na africanidade e eles divulgam bastante isso. A capoeira regional também tem esses aspectos. Mestre Bimba, né? Ele era um ogã do candomblé e tem toda a raiz da africanidade, um homem preto que, no meio de um montão de universitário branco, lidera aquilo tudo e cria uma modalidade de capoeira que ganha o mundo. Então, super empoderado e super afirmativo. É muito complicado, mas só que uma capoeira, Mestre Bimba teve, né? O Mestre Bimba desafiou, ele era um lutador, teve desafios de luta com outros lutadores também, né? Capoeira Angola teve, mas menos, ela foi muito, muito ligada a esse lado da malandragem, e a capoeira regional um pouco mais bélica. Então, isso acaba interferindo na própria postura de jogo, um pouco mais rápido. Então, tem algumas diferenças, sim. Mas é capoeira. E aquelas rodas que acontecem, não sei se na Bahia, em algum lugar, que sai porradaria, como é que é assim, a realidade, né? Por exemplo, eu tô lá, eu sou um cara que joga capoeira. Tô vendo uma roda daquela, todo mundo entra, e o cara vai lá se testar, ou o pessoal meio que já se conhece, mas quando rola alguma porrada assim, o que é? Rogério, vamos pensar Imagina se tivesse uma roda de jiu-jitsu onde tivesse várias academias que fosse dar um rola.
Imagina, quando eu vou visitar Em público, você... né? Imagina, um ia Vai querer... dar briga, né? Um ia querer sobrepujar o outro. Mas a capoeira, ela tem um lance muito interessante, porque é um encontro. A roda de capoeira é um encontro. E as pessoas se encontram. Depende do clima. A capoeira, ela tem muito lance do instante, né? Olha, nós temos aqui, nesse momento agora, a gente vai fazer um jogo muito acrobático, muito cheio de malandragem, mas em determinado momento, pô, esse cara é grandão, acho que eu vou dar uma rasteira nele. E você, se não gostar da rasteira, vai me dar um pontapé. Então, aquele jogo bonito, ele se transforma numa luta a qualquer momento. Não tem como controlar. Ah, não, mas eu vou fazer o toque tal porque eles vão ficar mais tranquilos. Numa roda de rua, você tem que estar o tempo todo esperto. Eu lembro que tem muitos lutadores, Rogério, que lutam... Vamos lá, vamos no jiu-jitsu, você cumprimentou, hoje, eu sei que você vai me finalizar e você sabe que eu vou tentar finalizar você. Lógico. Na capoeira, você não sabe. Eu vou te dar um sorrisão, ô, irmão, que bom te ver. Daqui a pouco, pum, dá um chutão. Porra, ele falou que estava feliz em me ver, como é que ele me deu um chute? Ah, que é um pouco dessa subjetividade, que é da malandragem. E aí, irmão, como é que você tá? Que bacana. Pô, cara, olha só, eu tô com esse energy drink aqui, que é muito bacana, de 2 irmãos, Rodrigo e Rogério. Eu quero te vender por um preço baratíssimo, que é apenas 2.000 euros. Mas vale a pena. A capoeira, ela tá sempre tentando trazer o outro pro engano, pro logo. Pô, ele vai dar mole aqui, eu vou dar uma rasteira. Não é direto, ela não é diretiva. O jiu-jitsu é direto. O Muay Thai, pum, implementou, fechou o negócio ali. Capoeira não. Eu vou rir, eu vou brincar. Mas sempre o intuito é te derrubar, te dar uma rasteira. Que é uma metáfora dessa epopeia que esse povo preto escravizado teve. Não tinha chance de trabalho, irmão. Teve que se virar nos 30. Teve que se virar, teve que dar rasteira para sobreviver. Não teve emprego. Como é que faz? É isso, a capoeira, ela é uma metáfora, né? Uma representação dessa epopeia, desse povo sofrido, que foi escravizado, cruelmente perseguido e reverbera até os dias de hoje. Na escola do teu filho, Roger, quantos pretos tem estudando? Na escola da minha filha, quantos pretos tem estudando, irmão? É isso. E aí, até hoje, tem que gingar até hoje para poder mostrar para alguém o que é. Para ter oportunidade, né? Exato. Para ter oportunidade, para se destacar, né? Exato. Eu vejo um negro assim, se destacando no esporte, se É destacando. lindo, né? O Obama como presidente, pá, essas coisas assim, pô, presidente americano, primeiro presidente negro. Tem coisas que você olha assim e fala, cara, esse cara teve que, meu irmão, dar porrada em ponta de caco de vidro para chegar lá, né? Porque o cara destacou, mas ele teve, né, lógico, um mérito próprio, né? Então, sim, essa raça que nasceu brigando, né? Só tem uma coisa, cara, quando se fala em mérito, porque é o seguinte, vamos lá, você nasceu em Vitória da Conquista, eu nasci no Rio de Janeiro, o teu pai ganhava 5 mil, meu pai ganhava 5 mil. Beleza, estamos partindo de uma situação igual. Aí a gente vai ver quem tem mérito. A gente vai estudar na mesma escola, vamos fazer jiu-jitsu, a gente vai competir igual. Agora, você tem um cara que mora na comunidade, o pai dele foi catador, a mãe dele, foi presa. Ou o contrário, essa criança veio de escola e tentando e sobrevivendo, não tinha o que comer. E minha filha tem uma escola bacana. Tem merenda, não é igual. Eles não partem do mesmo lugar, irmão. Então, essa história de mérito, cara pálida, a gente tem que ver o mérito do mesmo lugar. Vamos correr do mesmo lugar? Senão a história, beleza, vamos fazer uma corrida, mas eu começo dali, tu começa daqui, beleza? Então, é isso. Eu converso com alguns colegas, e aí, irmão, como foi você ser doutor e ter vindo de comunidade? Eu tenho um amigo, o Júlio, que veio da Engenho da Rainha comigo. Ele chorou. Foi osso, irmão. Até hoje eu ouço cada coisa, é cada sapo que eu engulo. E eu não engoli isso, pelo fato de ser branco. É claro que a vida também te dá pancada, mas é diferente, irmão. Eu acho diferente. Quer ver uma coisa perversa? A gente está falando das lutas e artes marciais. Quantos lutadores que já praticaram capoeira e negam que praticaram capoeira? O cara fez 10 anos de capoeira e 4 de jiu-jitsu, aí quando ele vai para uma entrevista, não, o jiu-jitsu mudou minha vida, só o jiu-jitsu salva, só o Muay Thai salva. Foi aqui que falou bem da capoeira para Pedro Riso. Pedro Riso é um capoeirista, né? Ele foi aluno do mestre Peixinho, treina até hoje, aparece os vídeos dando,
Veio muito aqui, bacana. Foi na entrevista aqui, ele falou bastante da capoeira, foi muito legal. Marco Ruas foi um capoeirista. Marco Ruas. Nunca não fala foi, é um O capoeirista. Anderson também gosta de capoeira. Anderson Silva foi, né, capoeirista. Gosta da capoeira. Ele deu um pontapé no Vitor Belfort, a ponteira da capoeira. Isso ali foi Né? a ponteira. Steven Seagal. Steven Seagal pegou aquele golpe pra ele. Não, foi eu que mandei. Então... Enfim, mas ele treinou capoeira com o mestre burguês. Ele fez Mestre Burguês, ele falou. Ele fez com o Cidinho um tempo também. A primeira arte dele foi capoeira. Sim, Pelé Landi também fez capoeira. Mó galera fez capoeira. A capoeira tá aí, ó. O Zé Aldo fez capoeira, pô. Fez capoeira também, né? Sim, também ele fez capoeira. Né? Não, o Zé não sabia direito. Sim. Não. Pergunta pra ele. Não sei se ele explicita isso. Né? O Pedro falou com o maior orgulho aqui, falou legal. Assim, o Pedro, hoje ele é um grande divulgador, né? O Pedro Riso, o mestre Pedro Riso Ossi, é um grande divulgador da capoeira na usina de Campeões, enfim. Lá tem um professor de capoeira, o Macarrão, dando aula com um grupo bem bacana. É muito legal ver essa turma das artes marciais, né? O Marreta, o Thiago Marreta. Thiago Marreta também. Ele está apoiando o VMB, o Volta do Mundo Bambas, né? Enfim, tem muita gente, cara, que está apoiando aí a galera da capoeira, que fez lutas de artes marciais e reconhece a capoeira como luta brasileira, cara. Né? É uma luta que influenciou muito, né? Muita gente a começar também, né? Sabe que essa semana eu matriculei o Roger Romero na capoeira. É mesmo? Te mostrei o vídeo, Mostrou. Você até falou que conhecia o professor dele, talvez. Sim. Né? Aquele rapaz, me esqueci o nome daquele rapaz. Começou agora, tá fazendo lá 2 vezes por semana lá no condomínio lá. Muito legal, mestre. E vai dar uma gama de movimentações para ele. De movimentação, você fala flexibilidade, de coordenação motora. Musicalidade. Né? Musicalidade, essa noção de distância, movimento de chute. Exato. E eu sempre falo assim, o Cigano já fez capoeira. O Renan Problema, lá da Tino Nogueira. Júnior Cigano fez. Né? E Júnior Cigano até hoje tem uma mobilidade absurda, grandão, mas... muita agilidade, né? A capoeira dá essa agilidade. McGregor é apaixonado pela capoeira, né? McGregor gosta também, né? Apaixonado pela capoeira. Aí o Brasil. É isso. Mas aí que tá, é algo cultural do Brasil. E olha, eu vou te confessar uma coisa agora. Algo cultural do Brasil que tá no mundo. E o mundo todo valoriza e o brasileiro não valoriza. Sabe por quê? Eu tenho uma impressão, eu tenho uma hipótese, que eu acho que tem a ver com a questão... do povo que originou a capoeira. É do preto. É a herança do preto escravizado, então tem menos valor na cabeça dessa galera. Mas os gringos se amarram, meu irmão. Sabe? Os gringos gostam, né? Exatamente. Mas eu acho que é uma questão de preconceito do próprio povo brasileiro, sabe? E quando você, né, como capoeirista, foi para a faculdade, dar aula na universidade, e aí, né, e isso, você vai pegar muita gente também, né, que... Às vezes o menino não gosta de capoeira, mas você está falando de capoeira, você é um grande mestre. Como é que foi ali, né, aquele início? Poxa, Rogério, seja como estudante e como professor, você dá aula para a universidade também, né? Sim. Rogério, eu quando comecei na Gama Filho, muito interessante que eu ganhei uma bolsa, eu fui do corpo artístico, né? Então foi uma capoeira muito reconhecida na universidade. No show... tinha a cadeira de capoeira, que era do professor Marco Otávio, que dava aula. Então, tinha dentro da educação física, a capoeira super reconhecida. Eu achei até aquilo, me cativou ainda mais. Falei, nossa, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Mas, com o tempo, eu criei um curso superior de capoeira, né? Eu criei a primeira universidade de capoeira do mundo, né? Aqui do Brasil, eu criei. Em 1999, na Universidade de Gama Filho. É o tecnólogo, né? Foi o curso sequencial. Eu estava estudando lá. Sim, curso sequencial superior em capoeira na Universidade de Gama Filho. Então eu criei... Era aqui nesse campus aqui de Jacarepaguá? Era em Jacarepaguá, mas tinha algumas aulas em Piedade, mas era mais concentrado em Jacarepaguá. Era um curso que dava... É como se fosse um tecnólogo, né? É o embrião do tecnólogo. Não existe mais o sequencial, só existe o tecnólogo hoje. Que é um curso também criado a partir da utopia de Darcy Ribeiro. É um grande educador, né? Esse curso... A pessoa fazia 2 anos, com algumas disciplinas da própria educação física, pulava alguma questão da educação física, depois você podia fazer o curso de educação física. Eu tenho 2 professores egressos desse curso, que são doutores em educação física, que é o Rômulo Reis Cimento e o Esquilo, hoje ele é aula de stand-up surf em Copacabana e tal, e o professor da UERJ.
Então, olha só o fruto que isso deixou. E esse curso, ele, para entrar, tinha que ser capoeirista já. Você tinha que ter uma certa graduação, tinha um pré-requisito para entrar. Enfim, foi reconhecido pelo MEC, foram 2 turmas. E, cara, foi muito bacana. Uma experiência, assim, única. É claro que eu acho que em Israel fizeram um curso superior em capoeira, se eu não me engano, mas no Brasil foi a primeira experiência reconhecida pelo MEC e chancelada por uma universidade, um curso superior específico em capoeira. Não é a capoeira no curso X, B, A ou C, não. É um curso de capoeira, com aula de anatomia, empreendedorismo, história, prática de capoeira com grandes mestres. Sabe que eu sempre fui um cara que defendi muito essa questão do estudo, né? E eu vejo assim que, às vezes, o professor de jiu-jitsu, o cara, né, de jiu-jitsu, karatê, judô, que seja assim. Eu vou tomar um energy drink enquanto você Bota fala. aí, bota aí. É gostoso, né? Bom demais, Pô, gente. né? Que isso. Eu falei pra você, cara. E eu falei, eu não vou tomar, não vou perder meu sono. Tomou o primeiro copo, já era, meu. Isso aí é isso. viciante. É gostoso, né? Desenvolver essa fórmula é fórmula nova, mestre. Vai? Fez junto com a Minalba. É mesmo? Não, essa é uma fábrica nova. Depois manda um kit pra mim lá. Tamo aí, vou mandar pra você, né? Porra, Bom demais. com certeza. E a gente sempre defendeu isso. Você se lembra, né? Com a história dos meninos estudarem. Sim. Tá sempre mandando conteúdo para eles. Fizemos plataforma EAD, muitas aulas, A capacitação. gente conseguiu até algumas bolsas na Unicesumar, né? Na Unicesumar, Sim. né? Para os meninos se formarem em educação física. Sim. Alguns se formaram. Alguns se formaram, alguns estudaram, alguns largaram a faculdade. Até para os atletas, né? Eu sempre falava isso para o menino, né? Para continuar estudando. Eu vejo muito que nos Estados Unidos, aquele cara do UFC, por exemplo, John Jones, campeões na Chad Evans e tal, muitos deles, se você olhar, 90% são formados em faculdades americanas, né? Defenderam a sua faculdade no wrestling, no estado e tal, e eram bolsistas. Fui bolsista da Gama Filho ali, uma época eu estava estudando direito lá, e eu vi que muitos desses caras da luta pararam de estudar e pararam no tempo. Eu digo, por que o cara não é professor de luta? Por que não vai fazer educação física, não vai fazer alguma coisa que vai envolver ele ali? Ou então vai fazer administração, que seja para poder fazer uma academia, seja um administrador da academia, alguma coisa. Vai fazer alguma coisa, ou que seja, né, que não seja negócio, mas vai se capacitar. É maravilhoso, né? E eu sempre vi, é demais, e eu sempre vi assim, que no Brasil, cara, mas não tem um tempo, não tem um tempo. Lógico que tem tempo. Não tem prioridade, né? Se ele pegar ali à noite, vai estudar à noite, de dia ele trabalha, ou então vai estudar de manhã cedo, tarde. Hoje em dia tem muitas formas do cara estudar. Faz um EAD, 1 hora por dia, 40 minutos por dia. Hoje em dia está muito fácil o cara estudar. Tá mais fácil. Se capacitar, né? Então, quando a gente foi daquela vez lá na Tinogueira e começamos a viajar, capacitar os caras, dar conteúdo para estudar, videoaulas, indicar livros... Pô, eu lembro que movimentou um grupo. Até hoje os caras falam, porra, cara, vocês influenciaram. Eu voltei para a faculdade, eu comecei a estudar, li muitos livros. Né? Enquanto a gente começou a influenciar esses meninos, né? O exemplo arrasta, né? A gente acaba incentivando com o próprio exemplo. Pô, você fala muito bem das lutas e artes marciais. Você lê, estuda bastante, então você fala com propriedade. Então, quando você fala, pô, esse cara aí lutou o Pride, lutou o UFC, lutou boxe olímpico, fala pra caramba, estuda, por que eu, que não tenho nem um décimo desse currículo, não vou estudar? Não é isso? O cara tem que correr atrás, Exatamente. Eu vou te confessar uma coisa, né? Já que a gente falou da capoeira e agora a gente está entrando no assunto das artes marciais, quando você me convida para estabelecer a metodologia Tim Nogueira, para a gente poder pensar juntos e pensar todo nesse pacote educacional, eu trouxe muita coisa da capoeira, hoje eu vou te confessar. Lembra que a gente fazia aquela formatura e todo mundo ali, e tem a festa, os pais, a mãe, mestre Bimba. A cerimônia de graduação, aquela cerimônia. Você escreveu um texto bonito da cerimônia pra gente ali. Um texto Isso muito vem de Mestre bacana. Bimba. Mestre Bimba levava as madrinhas, todo mundo fazia um jogo de apresentação, não podia ter briga. Porque antigamente como é que fazia? Ah, não, vai ter a troca de faixa ou troca de cruangue. Pau torava no meio do negócio ali. Aí o pai tava vendo o filho dele, só viu o sangue pulando. Que isso? Ali é dia de festa. Tem que chegar ali o Minotauro, o Anderson Silva.
né, dá um abraço, dá o certificado, o Minotouro faz uma festa. Lembra que a gente fazia estourava aqueles confetes dourados? É festa. E é o dia de vender o peixe, que vai ter patrocinador, que vai ter mesa de frutas. É o dia de você mostrar, atrair alunos para academia. O pessoal, porra, bota pra torar, né? Como diz lá na Bahia. Tá doido, irmão. E aí, né, tem uma tradição, né, que a gente tem aqui no jiu-jitsu, que é no dia da luta, no dia da graduação, né? O cara dá aquele corredor polonês e dá uma fachada. Eu me lembro que eu cheguei, sentemos junto com o mestre Columar, né? Falando assim, cara, vamos abolir essa história da fachada aqui na Tia Nogueira? Bora. A gente chegou a esse consenso. Realmente é o dia desse menino, tá com a avó dele, a mãe, os irmãos mais novos, tá ali. E é aquele dia que ele vai ser reconhecido em público. Vai tomar fachada, gente? Vai chegar lá fazer o corredor polonês, dar uma fachada, né, vai tomar uma fachada, vai tomar 50 fachadas. Sai com as costas toda roxa. Cara, você não precisa provar nada pra ninguém que você é casca grossa. Aquele menino já treinou o ano todo, ele é casca grossa porque ele acordou cedo, ele botou o kimono na mochila, ele foi lá, fantástico, ele passou por tudo e tal, lutou campeonato, né? Já teve todo o esforço. Aquele dia é o dia de bater palma pra ele, né? Não é o dia da festa, o dia da consagração. Agora, tudo bem, vamos lá. Tem gente que defende. Eu, como educador, eu acho que não tem nada a ver. Eu tenho que lutar, ser campeão, finalizo bem, luto bem, consigo suportar a pressão. Então eu sou casca grossa. Eu não sou casca grossa porque eu tomo chibatada nas costas, tá doido. Mas vamos lá. Mestre Hélio Gracie, mestre Carlos Gracie, mestre Fada, os grandes mestres do jiu-jitsu brasileiro. Instituíram a fachada? Não, essa tradição não foi inventada por eles. Então por que eu vou seguir? Quem inventou isso, gente? Sim, mas quem inventou isso, né? Então, isso não mostra, não é prova de casca grossa. Então tá, você agora vai... Todo mundo vai ter que te dar 4 tapas e você vai ter que... Não, eu tenho que lutar contra o Rogério. Beleza, vou aguentar quantos rounds com ele? Aguentei 2? Sobrevivi? Sou casca grossa. Agora não, vem ele mais 5. Vai me dar fachada, tapada, sei lá o que é. E nessa brincadeira você toma uma fachada na cara. Né? Sem querer pega no olho. Vai ter, tal, o cara vai se exaltar, vai tentar dar uma fachada na maldade. Você lembra em São Paulo? Caramba, você falando veio na minha memória. Que a gente falou com o professor, estava seu irmão também, o Rodrigo. Olha, não vai poder ter corredor polonês, vamos fazer... um outro processo, hoje é dia de festa, aí o professor, não, tudo bem, mas aqui são casca grossa, aquela galera do old school, né? Não, e tal, é casca grossa, vamos fazer pelo menos uma quedinha. Pegou o guri, tu lembra disso? Virou, o guri escorregou, não sei que diabo foi, que o guri caiu de mau jeito, fraturou a clavícula, fratura exposta no dia da festa. Irmão, surreal. Como isso? No dia da festa da pessoa tem uma fratura exposta. E se o garotinho está correndo da fachada e tropeça e cai? Não tem. Vai lutar. Lutou, beleza? Eu penso, enquanto educador, tem gente que defende e tal, beleza. Eu respeito, mas não adoto. E isso deu certo na franquia? Não, tiramos o negócio e até hoje é assim, acabou. E, né, no instituto, na franquia, eu não sei. Exato. Uma vez eu me lembro que tinha uma mãe, né, foi... De um núcleo da gente lá do Instituto, e o menino foi do tráfico, né? O menino foi, durante vários anos, a mãe falou, só via todo meu filho no final do ano para buscar ele na FEBEM, saidinha ali no final do ano. O menino estava preso desde, sei lá, 15, 16 anos de idade, e todo ano ele ia lá buscar o menino na FEBEM. E ela chegou lá numa graduação, uma grande graduação daquela, uma cerimônia, estava lá eu, meu irmão, tal... Todo mundo ia aplaudindo os meninos, né? E aí o menino dela foi lá na frente, tirou uma foto com ela lá na frente e falou assim, cara, como isso está mudando a vida do meu filho. Muda. Vocês estão transformando meu filho num profissional, num menino digno, decente. Então não foi aquele clima de oba-oba. A gente foi lá entregar fizemos um teste, né? Eu me lembro que tinha um teste que a gente fazia de posições, né, para saber se o menino estava apto a pegar a faixa azul, a faixa roxa na época. Eu acho que ele até pegou a faixa roxa. E ela falou isso e aí foi muito legal. E hoje eu estou vendo aqui, todo mundo aplaudindo ele de pé. É um outro contexto, né, mestre? Rogério, uma das coisas que eu coloquei na nossa metodologia foi trabalhar com os mitos. Né? No meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com os mitos africanos. Como esses mitos influenciam a vida das pessoas aqui fora. Né? Muito se fala dos mitos gregos, as Olimpíadas ela é um festival dos mitos gregos.
A capoeira é um festival dos mitos africanos, da religiosidade africana, que está ali também, está no samba, que está em toda a produção da cultura, né, negra no Brasil. E eu utilizei vocês nem sabem, mas agora eu vou falar. Falei, gente, se esse garoto ou essa garota estão na comunidade sendo seduzidos por aquelas pessoas que têm uma evidência, que está, de repente, no tráfico, tem alguma coisa, que tem uma liderança na comunidade. Eu quero ser igual a ele porque tem uma pistola cor de prata, tem uma motocicleta que é roubada, mas anda na comunidade. Então, não. Aí vai um minotauro, vai um minotouro, vai um mestre das artes marciais. Não. Vai falar, vai bater palma para ele, vai ensinar um movimento, ele vai te ver na televisão, ele vai ver a sua conduta. Não. Eu quero ser igual ao meu mestre. Eu não quero mais ser igual aquele cara ali, Você não. vai substituir de Exato. forma aquele ídolo, né? Você tira aquele ídolo e vem com um mito. É algo que vai incorporar a vida, que vai fazer essa criança seguir esse mito como uma cauda de um cometa, que é o discípulo. É o verdadeiro discípulo. E aí, realmente, é uma conversão, né, genuína ali. Eu sempre vi aquilo ali, como aquele menino, pô, ele tem um contato, de repente, com aquele cara que ele via na televisão e aquilo cria... Como é importante, né, mestre, essa presença ali no projeto. Muito. E, às vezes, na comunidade, pô, eu me lembro que a gente deixava de ter vários compromissos, ter uma palestra lá fora, ganhar um trabalho, um dinheiro, que tinha aquele compromisso lá dos... A gente sempre ia nas graduações. Sim, do instituto, nas comunidades. Inaugurações, né, os lançamentos para estar ali, para ter aquela prioridade, porque a gente vê, né, até hoje aquele pessoal com uma grande influência, que a gente tem uma grande influência nele, né? Agora mesmo a gente vai estar reinaugurando alguns núcleos e eu vejo assim, e eu sempre estou falando com o pessoal, ó, que dia que vai ser a inauguração, que dia, porque aquilo ali é importante para mim. Claro. Às vezes tem uma viagem para mim, para fora, para Dubai, eu estou com uma viagem para Dubai e estou aqui nervoso, porque eu não sei que dia que é a inauguração, porque tem que ter a capacitação primeiro, mas estou aqui porque eu acho que é importante a nossa presença lá, né? Rogério, eu vi uma vez você, né, porque eu ficava nos bastidores, vocês são os heróis, vocês são os ídolos, tem que aparecer, a gente ficava nos bastidores, controlando a parte educacional. Mas eu ali segurando os professores ali, Não, né? vocês são muito generosos, sempre trazendo os professores, os educadores para o protagonismo também. Nesse ponto, eu acho que uma das coisas que eu tenho... segurando você, comandando Sim, a parte educacional do... Essa generosidade de você trazer à tona esse protagonismo dos professores, né? Mas, enfim, eu vi você corrigindo uma vez o garoto, a guarda, olha, não, levanta mais o cotovelo, abaixa mais o queixo. O garotinho saiu dali, nossa, o meu herói me corrigiu. Você, quando toca aquele garoto, quando você olha nos olhos dele, que a vida não olha aí fora. Se ele passar aqui nesse shopping, ninguém vai olhar para ele. Se ele passar na rua, as pessoas vão atravessar a calçada com medo que ele seja um trombadinha. E você olhou nos olhos dele e falou, melhora a sua guarda, protege o queixo e faz o pêndulo corretamente que você vai conseguir escapar do jab. Você deu visibilidade, você deu vida. É como se fosse o toque de Midas. Você tocou, virou ouro, irmão. É isso. É que o professor de arte marcial e qualquer professor, qualquer educador tem que perceber. Quando você toca a criança, quando você fala com a criança, com o aluno, não precisa ser criança, adulto, qualquer um, você enche essa pessoa de vida, você transfere a autoestima, você transfere a confiança, porque não é só movimento. Não é só movimento. Tá aí o time do Botafogo provando que não é só movimento. Se fosse só movimento, continuava, ganhava o segundo turno. Perdido porque não é só. Tem cabeça, tem tudo. Tem muita coisa envolvida. Exato. Tem muita coisa envolvida. Para você conquistar a confiança do garoto, você tem que descer no mesmo nível dele, olhar no olho. Você não vai falar de longe, não vai falar de qualquer jeito. Ele tem que falar a língua dele, entrar no jogo dele. Às vezes você tem que brincar, fazer uma bobeira e tal, aí ele entra na sua, daqui a pouco ele volta de novo e começa a aula tudo de novo, né? Foi uma das coisas que nós fizemos, não sei se você lembra, quando você me chamou, eu vi uma aula de um professor, que eu não vou falar o nome, ministrando, eu falei, cara, esse cara está tratando a criança como um mini adulto. A criança não é um mini adulto. O universo da criança é colorido, é vermelho, é verde, é amarelo. Tem o Mickey, tem a Luluzinha, tem o Pato Donald, é outro universo. Eu tô falando por Mickey, Luzinha, Pato, que eu sou velho. Hoje em dia são outros, né? São outros referenciais. Mas vamos elaborar o quê? O universo da criança, que é brincadeira,
Ah, mas eu posso utilizar metodologia, ensinar lutas e artes marciais a partir das brincadeiras? Deve. Deve. É claro que cada um na sua faixa etária. A gente estudou isso, nós preparamos isso, você cada lembra? brincadeira aí da sua faixa etária, né? Exato. Criança de 2 a 4 anos é uma faixa etária, é uma abordagem. 4 a 6 é outra abordagem, 6 a 8 é outra abordagem. Eu sempre brincava, né, com o Rodrigo. Às vezes o Rodrigo vinha à aula, tanto que ele estava menos, né? Eu dizia assim, ó, o menino de 3 anos é outra coisa do menino de 8 anos, de 7 anos, né? Por isso tem que estar em outra turma. Não acompanha, o raciocínio é diferente, o estímulo tem que ser diferente, né? E a gente fazia no nosso começo, há muitos anos atrás, olha, juntava o 2 anos com 80. E quando você separa a turma em classes individualizadas a partir da faixa etária, você vê que o resultado é melhor, você tem uma maior aderência, você vai criando uma cultura dessa separação, enfim, você atinge no foco da criança. A mídia, a televisão faz muito bem isso. Não sei se nossos filhos, aí tem o Discovery Kids, que é para uma faixa etária. Aí depois a criança passa por aquilo e não quer mais. Aí vai, não, agora eu quero assistir os filminhos da Disney. Depois não quer mais. Aí vai ver outra coisa. Porque eles trabalham muito bem. Pig, né? Peppa Pig teve a fase. Há 3 anos, aí quando chega com 5 anos, já acha não chato. quer. Exato. Pô, outro dia eu peguei minha filha mais nova. Porra, eu adorava o Pica-Pau, né? Vamos ver o Pica-Pau. Ela olhou pra mim. Cara, isso foi pra gente. Naquela década, hoje as crianças vêm aquilo, acham aquilo que é isso? Qual é a graça disso? Qual é a graça disso? Então, a mídia ela trabalha muito bem essas questões e nós precisamos aprender a fazer essa diferenciação. E o adolescente? O que dizer do adolescente? Que não é criança, não quer mais brincar. Aí você bota um treino mais pesado. Peraí, mas também não sou adulto, não quero essa mão mais pesada em mim. Então, você tem que ter uma metodologia diferenciada. Para cada faixa etária, uma metodologia diferenciada. Não sei o que falo. É Piaget, é Vygotsky e outros educadores. Agora, se você não... A grande dificuldade em associar a teoria à parte prática. A teoria emerge da prática. E a prática, ela realimenta essa teoria. São duas faces de uma mesma moeda que precisam estar interligadas. O educador precisa ter os autores que vão dar sustentáculo à sua prática. Ponto. Mesmo que esses autores não sejam autores Vygotsky, Piaget, pode ser você é um autor. Cara, ele é um autor da vida real. Eu estou me inspirando nas aulas do Rogério. Eu estou vendo que o Rogério Minotto tem uma didática assim, 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 e vou fazer igual. Mas está inspirado em alguém. E com certeza. E uma coisa que a gente via, assim, e talvez foi uma luta grande que a gente teve naquele início ali, né, do Instituto, da Metodê. Mas a gente pega muitos professores de escolas diferentes, né? Tem um menino que veio da Nova União, tem um menino que veio lá do Carson Grace, da Gracie Barra, da Aliança e tal. Cada um vem com a influência de uma escola diferente, um estilo de ensinar diferente. E esse cara era aluno do aluno lá do Fábio Gugel, o aluno do aluno de La Riva, do Caso. Então ele veio de influência, né? Geralmente a gente repete o que veio do nosso mestre. As nossas crenças são repetições de padrão, né? De comportamento. E aquele cara ensinava arte marcial do jeito que você chegou lá na capoeirice, o cara falou, volta semana que vem. Não é? Exato. Paga 10 flexão, paga 20. E hoje a gente está lidando com um cliente, né? Você tem um cliente, aquele mesmo sendo de um projeto social gratuito. Tem que dar o melhor. Ele tem que ter o melhor. Ele é um cliente. Você vai querer que esse menino volte amanhã. Sim. Né? E aí a gente teve que lutar para isso, para ensinar o professor a cativar o menino. Eu me lembro que um dos que a gente chamava os rituais da aula, né? Era o momento do mestre. Que a gente falava no final da aula que sempre tinha alguns temas do mês. Né? Você lembra como foi criado o momento do mestre? Honestidade, respeito, autocontrole, disciplina. E eu lembro, e também tinha uma parte que a gente chamava conversa privada, né? Sim. O olho no olho, a gente conversar ali sobre um problema de comportamento, sobre alguma história. E sempre a gente tinha que anotar ali a conversa privada. E o professor não está acostumado com isso. O elogio eu vim em aqui grupo, para dar aula. O elogio em grupo e chama atenção reservado. O próprio toque. Você tocar no aluno durante a aula, pegar nele ali, dar um toque, olhar no olho. Tudo isso era parte do faz ritual. Parte da metodologia. Faz parte da metodologia e parte da aula. E aí, quando a gente montou isso, o professor, alguns assustaram, lógico, porque mexeu com aquela aula dele, mas a maioria aceitou e até hoje fala, cara, como melhorou minha aula. Teve professor que é dono de academia, mas
que tinha 50 alunos na academia, de repente estava com 300 alunos. Eu falei, cara, eu tô com 6 vezes mais alunos depois que eu botei a própria metodologia de vocês dentro da minha academia, né? Como melhorou o padrão de aula, a gente fez, né, de alguma forma a gente ajudou o mercado, não é só as academias. Rogério, Ali, né? toda vez que você tem uma ação educacional, ela reverbera, sobretudo para quem está e para quem vai ter experiência com essas pessoas. Uma das coisas que quem se permitiu, porque teve muita gente que não se permitiu a essa intervenção. Eu escrevi um artigo uma vez sobre os profissionais de artes marciais que já fizeram educação física, né? E como era a prática pedagógica deles. Não basta fazer educação física nem pedagogia, sabe por quê? Porque a fala do mestre é muito forte. Mesmo ele tendo feito educação física, ele trabalhava exatamente aquilo que o mestre ensinou. Então, se o próprio curso de uma graduação não muda a cabeça, imagina um curso de uma franquia, de um final de semana. De um mês. Que seja. Exato. Então, quem se permitiu essa mudança pôde vivenciar, pôde ver que isso funciona. Porque, tudo bem. Mas você falou a palavra, você se permitiu. Você deixar. Exato. Você deixar. Acreditar e deixar acontecer, né? Porque se o cara vai ficar duro ali. Quantos ficaram? Quantos cursos você chegaram, o cara tá sisudo, né? Puxa. Até o cara 2 dias e o cara se soltava. Teve um em Brasília, tu lembra? Sou old school. Falei, beleza, old school, vamos lá. E no final ele tava amarradão porque ele se permitiu. Ele curtiu o toquinho, casca grossíssima de levar o tornozelo dos outros para casa, brincando de jogar bolinha, de fazer... Pô, ele falou, nossa, isso... eu nunca transpirei tanto. Tá com a academia, eu tenho certeza que ele tá usando a coisa que ele aprendeu. Claro! Então imagina, que coisa bacana. O Vitor Miranda, vendo aquilo tudo, falou, nossa, eu quero isso para minha... Que ele também estava com a academia, eu quero isso para minha academia. Então isso funciona. Ah, mas o Rogério, o Rodrigo, o Anderson Silva, o Pedro Rizzo tem carisma. Beleza. São carismáticos, são heróis. Mas existe uma técnica no olhar, uma técnica no falar, as atividades corretas para aquela faixa etária, uma entonação. Então, tem técnicas para ensino. E foram essas técnicas que nós desenvolvemos e oportunizamos aí para muita gente das lutas e artes marciais. E deu super certo, né? Não, e a galera vem fazendo. Eu vejo hoje os meninos novos ali começando na faixa preta, assim, pensa assim, né, mestre? O cara é faixa preta, mas às vezes ele nunca deu aula, ou já deu aula, mas dava aula, às vezes, dava aula para adulto. Vai trabalhar com criança, é uma outra história, um outro estímulo, né? Ainda mais criança, quando é criança pequena, na primeira fase da infância, 4, 5 anos de idade, se não brincar com ele acha a aula chata. Não. O Roger Romero, meu irmão, se não tem a brincadeira ali na aula dele, eu não quero fazer outro dia, não. Então, os professores já sabem que Roger Romero, meu filho, né, 5, 7 anos, tem que brincar, tem que fazer o menino soltar. Aí depois, técnicazinha. E quanto mais novo, menos técnico, mais lúdico. Aí você vai diminuindo a ludicidade, com a idade vai aumentando a parte técnica. Exato. Rogério, imagina chegar para algumas crianças de 4 anos, vamos fazer uma fila aqui. Não sabe o que é uma fila. Agora, vamos imitar uma cobra. Todo mundo imitando uma cobra aqui, ó. Uma flecha. E vão, porque passa pela imagem que eles assistem e tal, vão fazer a fila. É a linguagem que tem que ser utilizada. Imagina você contar uma história para as crianças. Olha, galera, eu estava passando por uma praia e, de repente, ouvi uma águia, uma ave muito grande. Eu tive que me jogar no chão. Eu faço sprawl. Aí eu tive que depois rolar para um lado e rolar para o outro porque eu virei uma tartaruga. Eu fiz o rolamento. Então, você vai utilizando as metáforas, né, da atividade lúdica para as crianças fazerem os movimentos. Eles vão fazer tudinho brincando, de uma forma lúdica. Vão fazendo, né? E sabe que a gente já vai fazer um tempo, né? Quando montamos o negócio da franquia, quantas crianças não passaram para nossas aulas? A gente sempre fala, né? Assim, pô, cada vez a gente vai vendo uma coisa diferente, vai tentando colocar... Então, a gente fala assim que essa metodologia, o jeito do professor da aula, ele nunca é estático, ele sempre está em evolução, né? Exato. E eu vou aprendendo a cada conversa, a cada curso, tá? A gente está sempre trazendo alguma coisa nova, algum elemento. Você vê professor já grande, casca grossa de faixa preta, daqui a pouco o cara tá botando elemento novo na aula dele. É o Cássio aí.
Bem, é isso, eu sou hiperativa. Já tá olhando, né? Já tô olhando. E o cara vai botando coisas novas, elementos novos na aula dele, né? Principalmente pra aula de criança, né? Professor faixa preta, a gente de vez em quando Sim. recebe ali na franquia, na academia, professor novo, bom de jiu-jitsu, mas para dar aula de criança ainda. E nem para adulto. Uma coisa é você ser um bom competidor, um bom finalizador, outra coisa é ser um bom professor. É diferente. As pessoas... E outra coisa que é um equívoco aqui no Brasil, beleza, eu sou aluno do Rogério Minotouro, sou faixa roxa, vou começar a trabalhar. Colomar, pega as crianças, que é mais fácil. Criança é mais fácil onde, Pelo gente? contrário, irmão. Criança é mais difícil. O professor, para dar aula para criança, tem que ser mais cascudo possível. Tem que ser mais experiente. Na França é assim. Como é que é o nome daquele professor, mestre de capoeira, que você faz um trabalho com ele? Você... O mestre Ferradura. Porra, ele é um craque também, né, meu? Cracaço. A gente vai dar um curso agora na Luta pela Paz. Sem ser esse final de semana o outro. Fala aí do curso, como é que é o curso. Você tava até... Eu vou querer ir, viu? Isso, vamos embora. Vou lá, conhecer Isso. o trabalho, vi o trabalho, né, seu com ferradura ali, pô, me amarro mesmo. Vou lá conhecer. Olha, ele tem muito assim, trabalha com aparelho, né? Com implementos, Com implementos. Ele Isso criou, é muito ele pega a esponjinha da piscina e cria. Aí ele faz o teatro de marionetes para as crianças. Aí ele brinca do movimento. Ele é um artista, né? E a parte é pedagogo, né? O mestre Ferradura, ele fez pedagogia. Eu já tinha assistido, né? Porque a minha intervenção é muito das crianças de 8 anos para cima. E eu, poxa, a criança mais nova, eu até faço, a ludicidade eu faço, né? As sessões, né, dramáticas e tal, eu brinco muito com as crianças, mas eu acho que, às vezes né, eu faço uma autoimagem, eu me sinto meio... Pô, será que elas estão gostando desse velho? A gente vai ficando mais velho, cabelo branco, esse velho pulando aqui, será que essas crianças estão gostando de mim? E o Ferradura, eu sempre achei ele um artista e muito competente. Ele ministra aulas para crianças em situação de vulnerabilidade na rua. Ele ministra aulas para as crianças na escola. E ele consegue abarcar com essas possibilidades as crianças numa aula super lúdica. Eu falei, cara, vamos trabalhar junto. Vamos criar alguns cursos juntos. E a gente está aí, com vários cursos. E o pessoal tem gostado bastante. Muito bacana, mestre. Me fala do novo livro aí, pra gente finalizar nesse papo, que eu vou te falar, poderia ficar contigo ali 3 horas conversando aí. Tem saudade, tempão de saudade dos papos aí, a gente tá aqui, só tô de olho aprendendo. Como é que é o novo livro, né, que você fez, um dos, né? Eu tenho 6 livros. E esse novo, eu tô muito... A gente vai sempre ficando apaixonado, né, pelo mais novo. Eu tenho aquele de lutas e artes marciais, tem o Capoeira e Psicomotricidade, tá? Pela editora Vozes, da Navalha ao Birimbau, né? Ele está esgotado. E Arte, Magia e Malandragem também está esgotado. Eu tenho em PDF, quem quiser depois manda um Instagram para mim, Mestre Columa. Arroba Mestre Columa, eu passo para turma. No Instagram ali, a nota é arroba Mestre Columa. Tá, e aí, e agora manda o direct, novo... né? Manda direct para vocês. Sim, manda um direct que eu passo o livro para vocês. Esse novo é um livro infantil. Tem uma lenda do birimbau, que é uma lenda até cruel, que o menino empurra, o outro morre e vira um birimbau. E eu falei, cara, eu preciso ressignificar isso para algo que transforme em uma mudança de atitude, né? Todo educador pensa na mudança de atitude. Então, não vou dar spoiler, mas é um livro que fala sobre a lenda do birimbau, mas eu coloquei a fábula do birimbau, porque tem os bichos que falam, tem uma moral no final. É um livro infantil que trata dessa questão da cultura afro-brasileira, né? Que por lei, tem que estar na escola e não acontece. A questão da cultura africana na escola, ela só entra quando é 20 de novembro, ou então 13 de maio. Aí, vamos fazer uma roda de capoeira, vamos fazer uma apresentaçãozinha. Não, mas não é levado a sério na maioria das escolas, que a gente tem experiência. E a gente preparou esse livro paradidático, que fala sobre a fábula do birimbau, de uma criança, das crianças africanas, que falam sobre a capoeiragem, que fala sobre o birimbau. Não, nem fala nem sobre a capoeira, tem alguma coisa da capoeira, mas tem mais sobre a lenda, sobre a criação desse instrumento musical que ganhou o mundo, que é africano, é o birimbau.
E qual é a faixa etária, mais ou menos, de idade, assim, que você acha para criança ou já para adulto? Eu tive experiência com crianças de 6, 7, mas eu também a criançada de 12 anos que comprou, curtiu, de 8 anos, porque eu acho que curte bastante porque existe essa ausência dessa literatura. Então, se não tem, nossa, eu quero isso porque vai preencher esse hiato que existe, né? Ah, Eu tô ótimo, apaixonado por esse livro e vou fazer um novo. Acho que vou até te desafiar, a gente tem que fazer um junto, construir um livro junto sobre essa questão pedagógica das lutas e artes marciais. E eu quero fazer uma história de um pequeno samurai, dessa galera das lutas e artes marciais, um livro infantil dedicado, eu né? Vou te falar, mestre, esse é um negócio que eu gosto muito. Vamos fazer. Aceita. Desafio aceito. Tá né? aceito, tá aceito. Eu vou fazer. Negócio que eu gosto muito, eu estudo, né, dessa história de como surgiu o jiu-jitsu e tal, né, desde a história do jiu-jitsu, que aí chegou no Jigoro Kano, que era o jiu-jitsu, né, que é a luta dos samurais, aí o Jigoro Kano começou a trazer o negócio da Kodokan e fez o judô, depois o Konde Como veio. Então toda essa história, assim, tem um documentário muito bacana do Marcelo Alonso, Sim. né, que ele conta a história de como o jiu-jitsu veio para o Brasil. Aí ele traz essa história também do Konde Koma vindo para o Brasil, lá do Jigoro Kano. Então, isso é muito bacana, né? Trazer isso como história. Eu né? vou citar 2 livros também muito bons, que não são muito midiáticos. Né? O Marcelo Alonso é um querido e ele tá, né, Nosso amigo, super né? reconhecido, sim. Mas é o livro do Elton, que é muito antes do MMA. Eu acho que vale a pena você trazer ele No para uma Capa entrevista. Vermelha? Cara, mas eu tô querendo trazer, vou trazer. Traz ele, eu vou entrar em contato. Sabe Tu que tem eu peguei contato esse dele? livro, peguei esse livro, Ele é comecei fera. a ver, esse livro é E eu não bacana. conheço ele pessoalmente, não conheço ele pela obra dele, olha. Não, mas eu acho ele bacana, fera. Sou fã cara. dele. Elton, sou teu fã, parceiro. Me deu esse livro. Eu vou dar e eu tô pensando em trazer ele. Ele é feríssima. E ele fala muito da própria capoeira como embrionária nesse sentido das lutas e artes marciais. Ele tem revelações bombásticas, tá? Das tendências aí da capoeira. Tem revelações bacanas. Bombásticas. O Elton é fera. Acho que vale a pena você trazer ele. E tem outro livro também que é o do Marcel Serrano. É o Livro Proibido do Jiu-Jitsu. Tem algumas nuances ali com fatos históricos vindo de recorte de manchetes de jornais que trazem revelações bombásticas também. Vale a pena. Aí, boa dica. Porque a gente está acostumado com a história que todo mundo contou pra gente, que a gente tá... Mas existem uma gama de pesquisadores, né? Nesse sentido, eu cito o Elton e o Eduardo, que eles, né, escreveram esse livro, que estão indo a fundo, pegar reportagem de jornal há muito tempo, livro, fazendo... O Savate era muito utilizado. A capoeira foi muito utilizada no Rio de Janeiro, né? Savate, Sim. A capoeira foi utilizada no Rio de Janeiro também de uma forma muito grande, que foi muito pouco divulgada. Muito se falava na capoeira da Bahia, mas também tem uma história muito bacana da capoeira do Rio de Janeiro. Então, as histórias vão se entrelaçando, entendeu? Vale a pena. Você, né? Quem gosta de estudar, quem gosta de ler, você sempre descobrir um passo novo nessa história maravilhosa que nos encantou e nos encanta até hoje, é mágico. Mas eu quero ler seu livro. Vai me dar um, né, velho? Cara, eu era para ter trazido hoje, mas como eu falei para você, eu estou ingressando em uma nova universidade, então eu tô com a cabeça a mil, preparando aulas e tal, mas eu vou na academia, vou levar a Fábula do Berimbau para você dar pro Roger. Tá bom, vou ler com ele ali. Isso, certeza. vai ler com ele, exatamente. Isso aí ele gosta, agora que ele começou o negócio Essa da semana capoeira. mesmo eu vou lá na sua academia. Agora que ele começou o negócio da capoeira, de cumprir aquela calça capoeira pra ele e tal, ele tem empolgadaço lá e tal. Eu até te mandei um vídeo. Ele aprendendo no primeiro passo, todo durinho aí. E vai ficar fera. Ô, Rogério, qualquer tipo de atividade física é muito bom. Nós somos apaixonados pelas lutas e artes marciais que são maravilhosas. Mas a capoeira tem uma riqueza de movimentos, de padrões de movimentos. Você está em cima, daqui a pouco você está embaixo. Daqui a pouco você está com os 2 pés para o alto, plantando bananeira com as pernas invertidas. Daqui a pouco você está em 4 apoios de frente, 4 apoios de costa. Daqui a pouco você está fazendo um AU. Daqui a pouco você está cantando, tocando, interpretando. Eu acho que é uma modalidade que prepara até mesmo para as outras modalidades de luta e esportivas, né? É uma ginástica, né? Completa, Exato. né? Você sabia que o maior marcador
de Garrincha foi um capoeirista, Jordão do Flamengo. Então, a capoeira te prepara para outras modalidades esportivas. Ele dá muita explosão, dá muito, né? Trabalha muito essa parte física no lugar. Exato. Né? E, pô, a gente vê os artistas, acrobatas, o pessoal da ginástica artística. O capoeirista não faz com aquele padrão de movimento que vem europeizado, mas faz também os movimentos que você... Cara, esse cara fez isso? Nossa, fez... Como eu falei, eu tive no evento do Mestre Sabiá na Bahia, o pessoal fazendo os movimentos que desafiam a gravidade. Então, olha só que coisa bacana. Os movimentos que desafiam a gravidade, a musicalidade. Eu dei uma palestra lá, você fala sobre o conhecimento histórico e a homenagem aos grandes mestres ancestrais que no Brasil, você sabe, você veio da Europa, você sabe que a ancestralidade... Perdão, na Europa não, no Oriente, no Japão, quando você vê um mais velho, ele tem um poço de conhecimento. E aqui, no Brasil, o mais velho geralmente fica tirado de canto. E o Mestre Sabiá e o grande evento na Bahia reconhecendo os mais velhos, essa ancestralidade que muito se fala na ancestralidade, mas pouco se trabalha. E a capoeira hoje, ela está com essa riqueza, como as lutas e artes marciais. Nós temos já grifes de roupa que patrocinam a capoeira. Lembra que o pessoal da Somos Todos Capoeira foi lá e deu uma camisa para você? Bacana, bonita pra caramba. Exato. Então você tem já a moda capoeira, a grife capoeira. Teu filho tá num caminho bem bacana, hein? E você é baiano, hein, irmão? Tem uma música que fala assim, ó. Eu sou baiano, não pratiquei, me arrependo, né, Pedro? Tem uma música que é assim: bate um machado no tronco da gameleira, todo baiano tem no sangue a capoeira. A capoeira. Mestre, o papo tá bom, mas bom a gente demais, vai ter que né? sair, hoje tá ficando tarde. Tá tarde. Um grande abraço, mestre. Obrigado por ter vindo. Volto aqui outras vezes. Com certeza. Com certeza esse papo não chegou nem na metade, né? Paramos no começo ainda. Vai falar muito sobre vários conhecimentos, né? Não deu tempo da gente falar tudo, né? Que você talvez tenha para falar pra gente aqui. Principalmente essa parte cultural da capoeira, cultural das lutas, das artes marciais. Não só da capoeira, né, mestre? Das artes marciais. Acho que a arte marcial ela traz muita cultura. O Rodrigo teve aquele programa lá que ele foi, né, Viver para Lutar. Sim. Foi 20 e poucos países. Como tem, Que né, essa programa parte, rico, hein? como tem a parte cultural de cada país e aquela arte marcial própria. Então, o programa traz a arte e a cultura e aquela influência também daquele pouco que eles inventaram o Muay Thai para se defender, né, das invasões. E tudo tem um porquê, né? E aí, a capoeira não deixou de ser também isso, uma forma deles se protegerem, né? Claro. Dos agressores ali da época. Então, você... Tem muita coisa para você trazer para a gente aí, mestre. Vamos trocar e a gente bastante. falar também do seu livro, mais do seu livro. Da próxima vez, trazer traz aqui, o seu livro fazer um merchan. para a gente mostrar aqui e falar um pouco mais dele, tá? Tá bom. Obrigado. Gratidão. Estamos juntos. Eu vou falar como eu falo pra turma. Axé e até. Axé, mestre. Obrigado, viu? Os. Valeu, pessoal. Chegou ao fim aqui mais um Torocast especial com o meu mestre Colomar, né? Um cara que teve muita influência com a gente aí, nossa metodologia, o jeito de ensinar da Tia Nogueira. Do Instituto Irmão Nogueira também tem a mão dele aí muito forte em cima do Instituto Irmão Nogueira. Tá aí com a gente nesse grande bate-papo do Torocast. É patrocínio Samba Bet e Minotauro Energy Drink. Aí passamos aqui, ó, a noite toda tomando... Vai ser difícil dormir hoje, hein, mestre? Opa! Valeu, mestre. Muito bom, obrigado pelo convite. Estar com você é estar entre amigo e estar com uma pessoa que bebe da mesma fonte, que tem a mesma paixão pelas lutas, pelas artes marciais e pela educação. E é baiano, tem no sangue a capoeira, né? Minha admiração, mestre. Boa sorte, Toda tá? minha. Boa sorte. Tamo junto. Misturado. Os.